Seja bem-vindo ao canal DevFico, seja muito bem-vindo ao canal DevFico. O meu nome é Davi Fico e eu sou desenvolvedor full stack, sou desenvolvedor de software. Nesse vídeo eu queria convidar você para falar um pouquinho a respeito de Blazor. Você conhece o Blazor? Essa ferramenta da Microsoft para construção de aplicativos? Então vem comigo, a gente vai falar um pouquinho a respeito dele aqui nesse vídeo. Nós vamos estar mostrando o conteúdo do Learning, retirado, extraído lá da Microsoft, do Learn da Microsoft. Aí nós vamos subir um aplicativo Blazor e vamos construir uma página. Antes disso, eu queria pedir para você, se possível, deixa o seu like, se inscreve no canal, porque aí o YouTube vai entender que o conteúdo é relevante, vai me ajudar a divulgar o conteúdo, me incentivando para estar trazendo mais conteúdo da área de desenvolvimento de software, mais especificamente da Microsoft. Arquitetura de software, nós vamos estar falando nesse canal também a respeito de arquitetura de software, design thinks e afins por aí, beleza? Então vamos lá. Beleza, vamos estar passando agora o conteúdo sobre o que é o Blazor, construindo uma aplicação web com Blazor Server e WebAssembly. Desenvolver aplicações para web pode se tornar uma tarefa bem complexa, ainda mais envolvendo os desafios de integrar o JavaScript a alguma outra linguagem da nossa preferência, como o C Sharp, por exemplo. Então seria muito comum criarmos uma arquitetura onde o nosso servidor vai receber uma lógica em C Sharp e o nosso front-end vai receber uma lógica utilizando aí o JavaScript com um framework para SPA como por exemplo o React, o Vue e o Angular. Então a equipe .NET, equipe da Microsoft responsável pelo Blazor, desenvolveu aí uma estrutura bem concisa e orientada a componente que vai permitir com que você esteja utilizando o C Sharp no front-end e fazendo a interação com ele mesmo no back-end. Ou seja, então nós vamos poder estar utilizando o Blazor WebAssembly no front-end, utilizando, codando em C Sharp, e ao mesmo tempo criar toda a nossa lógica em C Sharp também, utilizando o Blazor Server. Então o Blazor é essa estrutura de interface do usuário que vai possibilitar com que você desenvolva um aplicativo para a web. A ideia aqui é nós fazermos um tour, mostrar alguns dos recursos para que a partir de agora o Blazor ele possa se tornar aí uma possibilidade para que você considere a possibilidade de estar utilizando ele na sua jornada de desenvolvimento. Eu não quero me deter muito no que é o .NET. A gente pode falar disso em outro vídeo. O que eu quero ressaltar aqui é que o .NET hoje ele já não é mais visto como um framework apenas, ok? Ele é visto já como todo um ecossistema bem completo que vai ajudar o desenvolvedor a implantar aí as aplicações que ele desenvolver, tanto para desktop, quanto para web, mobile, internet das coisas. Ele vai permitir com que o desenvolvedor trabalhe com linha de comando. É assim, um ecossistema fantástico que a gente pode. E a ideia do canal é a gente estar falando mesmo a respeito do .NET em outros vídeos, tá bom? Mas nesse aqui, para esse aqui, nós vamos estar falando especificamente do Blazor. Agora chegamos aqui no Razor. O Razor é importante entendermos que ele é um conteúdo baseado em HTML e ele é responsável por integrar aí o C Sharp e o HTML. Ele vai fazer a interpolação de uma linguagem de programação com uma linguagem de marcação, que é o HTML. E ele vai permitir com que
essa integração gerada, nós vamos estar conseguindo criar páginas no formato CS/HTML que vão poder estar sendo executadas tanto do lado do cliente quanto do lado do servidor. Chegamos ao nosso Blazor Server, que vai ser uma estrutura que vai poder ser implantada diretamente no servidor. O desenvolvimento desse aplicativo, então, poderá gerar conteúdos HTML ou até mesmo uma lógica que você desenvolva. E esse conteúdo HTML, então, ele vai ser entregue ao navegador do visitante. Ele vai estar utilizando uma comunicação aí via pipeline bidirecional, ok? Com uma outra ferramenta do .NET que é o SignalR. O que é o SignalR? SignalR é uma abstração de alguns transportes que são necessários aí para realizar um trabalho de tempo real, de comunicação em tempo real entre cliente e servidor. Então o SignalR ele vai sempre priorizar a conexão com o WebSocket, se possível, tá ok? Senão ele vai fazer o trabalho dele também dessa comunicação em tempo real. E ele é uma ferramenta que faz o uso um pouco mais eficiente da memória do servidor. E agora nós chegamos ao nosso Blazor Assemble, ou o Blazor Web Assemble. O que é o Web Assemble? Ou pode ser que você tenha ouvido falar aí do WASM. A Google, a Microsoft, a Mozilla e outros, eles se uniram para lançar um novo formato binário para a web. Então, o WebAssembly é um padrão aberto aí que define um formato de código binário e portátil para programas executáveis em linguagem de assembly mesmo. Ou seja, agora você tem a sua aplicação rodando diretamente nos navegadores. Então, os navegadores mais modernos aí, que suportam HTML5, eles vão permitir esse formato WebAssembly, que vai permitir com que a sua aplicação web possa rodar diretamente no navegador. Então, o processamento e a lógica da aplicação, elas vão poder estar sendo executadas diretamente aí no navegador. Quando o aplicativo precisa de dados ou para interagir aí com outros serviços, ele pode usar a tecnologia padrão para se comunicar com os serviços HTTP, fazer aí os RESTs da vida. Porém, ele é capaz de rodar toda a lógica no navegador. Fechou, pessoal. Então, como eu tinha falado, vamos começar a dar uma olhadinha. Vamos criar aí uma aplicação nova Blazor e vamos subir ela. E aí, em seguida, a gente já cria uma página nova, puxa um componente para a gente ver como é que é esse trabalho de componentização. E aí a gente vai criar uma paginazinha com um to-do list aí para a gente tá dando uma olhada de perto aí no nosso amigo Blazor. Beleza, pessoal, vamos começar o desenvolvimento do nosso aplicativo então. Para isso a gente vai estar utilizando o nosso queridinho VS Code. O VS Code aí andou caindo na graça dos desenvolvedores, até mesmo porque ele é uma ideia muito bonita, muito prática, muito gostosa de se trabalhar. Para quem tem dificuldade com hardware, o VS Code ele ajuda bastante porque você vai conseguir ter acesso aí a praticamente tudo do ecossistema .NET com uma IDE que é gratuita e leve de se trabalhar. E tem uma interface bonita também. Né? Então nós vamos dar aqui um Ctrl
aspas para ele abrir o nosso terminal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair dessa pasta e eu vou entrar na minha pasta C Sharp. Opa. CD aulas. Esqueci o nome da pasta, é cruel, né, gente? Aulas C Sharp. CD aulas C Sharp. Beleza, aí nós vamos criar uma pastinha para o nosso aplicativo. Então vamos chamar ele de mkdir Blazor App Example. Vamos entrar nele. Blazor App Example. E nós vamos dar o comando .NET New Solution. Ótimo, então ele criou aqui a nossa solution. Pode ser que você esteja já acostumado a trabalhar com o Visual Studio Community ou Professional, algo nesse sentido. E você vai estar acostumado com as solutions que facilitam a separação dos domínios e das lógicas de desenvolvimento dentro de algum projeto C Sharp, tá? Então é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. Nos próximos vídeos, nós vamos estar utilizando o Visual Studio Community mesmo, e aí você vai ver que é muito comum estar utilizando esse padrão de solutions para que os domínios da aplicação eles sejam separados. Isso ajuda a organizar assim muito a nossa aplicação. E é exatamente isso que nós vamos estar fazendo aqui. A gente vai estar organizando a aplicação em projects diferentes. Então nós vamos ter uma solution e alguns projects. Se a gente tentasse criar um aplicativo Blazor WebAssemble no Visual Studio Community, era exatamente isso que ele ia fazer. Então o que nós vamos fazer aqui no VS Code é exatamente aquilo que o Visual Studio Community dá para nós. Só que nós vamos mostrar isso no VS Code. Para que caso você opte a estar trabalhando com VS Code, você possa prosseguir aí para seus próximos projetos utilizando essa técnica de programação. Beleza? Então vamos dar uma olhada aqui na nossa solution. A gente vai ver que ela está assim, totalmente vazia. Olha lá. Parecia que não tinha nada dentro da pasta. Porém, ele vai ter um arquivo .sln, que é justamente esse arquivo que ele vai estar utilizando para integrar todos os projetos, todas as nossas projects no nosso aplicativo Blade. Então agora que nós vamos fazer o seguinte, gente. A gente vai dar um mkdir Blazor app example. Ok? E dentro cd Blazor app Blazor app example. Beleza, dá um MD.
client, só conferir se é isso mesmo. Isso. Client, MD server e MD shared. Ok, então a primeira coisa que nós vamos estar fazendo é o seguinte. Vou dar um cd client, entrar na nossa pastinha de client e vou dar aqui um .NET New Blazor WASM. E aí ele vai estar criando o nosso Blazor WebAssembly aí, tá? Então, se a gente abrir aqui o nosso client, olha lá, nós já vamos ter aqui o nosso project como client dentro da nossa solution, ok? Agora nós vamos entrar, cd, na nossa pastinha server e nós vamos fazer o mesmo procedimento, só que agora nós vamos criar um project para Blazor server. Então, o comando vai ser .NET New Blazor server. E aí a nossa implantação também foi bem sucedida. Se a gente abrir a nossa pastinha do server, ele já vai estar aqui, tá? Depois nós vamos organizar melhor. Nós vamos deixar as páginas para navegação todas aqui. Vou deixar umas páginas de erro aqui dentro do nosso server. Vamos começar a organizar o projeto direitinho. Beleza. Agora nós vamos estar entrando na nossa pasta shared. Dá um cd shared. Aqui nós já estamos. Já estamos na nossa pasta shared. O que nós vamos estar fazendo aqui agora é criando uma biblioteca de classes, uma class lib. E o intuito dela é com que nós possamos compartilhar entre os outros dois projetos algumas entidades que vão ser responsáveis por modelos de classe. Tá? Nós não vamos estar conectando com um banco de dados nesse primeiro momento agora, nesse projeto, mas nós vamos ter aí uma classe simples para criarmos uma entidade para modelo de dados para que a gente possa prosseguir com a nossa lista. Ok? Então, a nossa estrutura está ficando assim. Então, nós vamos ter uma pastinha para o Blazor Web Assemble, para o Blazor Server e uma biblioteca de classes para as nossas entidades. Beleza, pessoal. O que nós vamos começar a fazer agora é o seguinte. Vamos fechar essa classe aqui. Nós vamos começar a adicionar as nossas referências, ou seja, nós vamos começar a colocar as dependências dentro das nossas projects. Então, para que o nosso projeto ele possa funcionar, compartilhar aí, recursos entre as projects, nós vamos precisar fazer algumas referências entre eles, beleza? Então, a primeira referência que nós vamos começar fazendo é aqui no server. Então vamos entrar lá, cd server, dar um clear aqui para limpar um pouquinho o que nós estamos fazendo. E aí nós vamos adicionar o seguinte comando. .NET add references, ou melhor, reference, e o caminho da project que nós queremos adicionar a referência. 2 pontos.
client barra client.csproj e dá um enter. Beleza, ele adicionou a primeira referência e a próxima referência que a gente vai adicionar é do shared. Tá? Eu quero a referência do shared também. Shared barra shared ponto cs proj. Show de bola. Vamos dar uma conferida aqui no nosso server, como é que ele tá. Olha lá. Referências incluídas com sucesso. Beleza, o que nós vamos fazer agora é adicionar as referências que nós vamos precisar lá no nosso cliente. Então, cd client, beleza. E aí aqui no nosso cliente, o que nós vamos querer? Nós vamos querer .NET add reference shared barra shared.cs proj. Show de bola. Referência adicionada. Então nós vamos ter a referência do nosso shared aqui no nosso cliente para ele poder também ter acesso às entidades que nós vamos estar criando aqui. E aí vamos já estar criando essa entidade aqui. Então para criar uma classe aqui, a gente pode vir aqui direto em novo e vamos estar criando essa classe. Que dentro do server tem essa Wither Forecast. Vamos estar criando ela aqui. Nós vamos estar utilizando essa mesma classe. Vou até copiar aqui. Dar um copiar. Ctrl C. Melhor. Vou começar aqui, ó. Ctrl C. Adicionar ponto .cs. Beleza, nós temos uma. E aí nós vamos pegar a nossa classe e jogar ela aqui. Vamos adicionar nosso namespace também. Nosso namespace vai ser namespace shared. Só shared. Vai estar direto dentro do shared aqui. Beleza? E aí, por enquanto, vamos deixar essa organização aqui. Daqui a pouco a gente volta para esse serviço, tá? Essa classe aqui a gente pode deletá-la. Tá bom? Então, essa daqui vai ser a nossa entidade que vai suprir depois um serviço aqui. Aí nós vamos continuar agora. Então, nós vamos estar fazendo uma organização aqui. Primeira coisa que nós vamos fazer é deletar isso aqui. Deleta. Nós não vamos precisar disso aqui. Deleta também. Deletar. Vamos deletar essa pasta host. Deleta. Essa pasta counter. Pasta error nós vamos deixar. Nós vamos estar utilizando ela. Deixa o CSS dela também. Fetch data também nós vamos tirar. E index também. Foi.
pro vinagre. Vai ficar só a pasta error. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa pasta program também. Vamos tirar, dar um Ctrl aspas para fechar aqui o nosso console e ganhar um pouquinho de espaço, tá? Beleza. Vamos continuar organizando aqui esse fonte do program. Aqui eu quero um método que chama map fall to file. Quer dizer, ele é fallback to file. E ele vai chamar um arquivo que chama index.html. E aí já a gente já vai entender melhor isso aqui. Esse builder service, esse add singleton, nós vamos retirá-lo, porque nós excluímos esse arquivo. Nós vamos tirar esse server.data também, porque nós deletamos a pasta, senão o sistema vai ficar quebrando. Tá? Aí nós vamos ter add razor pages, ok, server side blazor build. Aí nós vamos ter um app environment is development, ok, use HSTS, HTTPS redirection. Nós vamos estar utilizando esse app use Blazor framework files, use static files, use routing. E nós vamos colocar aqui um app map controllers. Ok? Porque nós vamos estar trabalhando com controladores dentro do nosso server. Inclusive, vamos já criar essa organização aqui. Então, dentro de server, nós vamos fazer uma pastinha chamada controllers. Dentro dessa pastinha, nós vamos criar um arquivo chamado iter forecasting controller.cs. Tá? Vai ser uma classe C Sharp. E ela vai herdar essa classe. A diferença dela é que ela vai estar herdando as propriedades de uma classe controller. Melhor ainda, ela vai estar herdando de uma classe controller base. Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é colocar um namespace, que é para a gente não se perder, tá? Namespace server ponto controllers. Beleza. Ponto e vírgula aqui, a gente pode tirar esses. Aí nós vamos chamar API controller. Esse annotation, ó. Olha só que interessante. O VS Code está até me sugerindo aqui
esse snippetzinho, que dá até pra gente, dando enter aqui, ele já ajuda a gente a criar. Olha só que coisa interessante, né? Ele vai pegar aqui, vamos organizar isso aqui. Dar um Ctrl X aqui. Tá? Ué. Ctrl X. Beleza. Opa. Vamos dar uma organizada só aqui. Dar um Ctrl X e beleza. Vamos tirar isso aqui. Essa classe chama-se Weather Forecast Controller, beleza. Show de bola. Descer o nosso namespace aqui e colocar o nosso using aqui em cima. Então, beleza. Aí nós vamos ter o nosso roteador. E aí, para dar uma agilizada, eu já estava com o código, já tenho esse código pronto aqui. Nós vamos só dar uma indentada nele, tá? E essa controller vai ficar exatamente assim, tá bom? E aí aqui em Program, nós estamos chamando esse método de mapeamento das controllers todos aqui, tá bom? Então ele que vai ser responsável por identificar todas as controllers que nós vamos ter na nossa aplicação, beleza? Ok, e agora nosso server, a última alteração que nós vamos estar fazendo, aí quer dizer, as últimas alterações que nós vamos estar fazendo aqui para o nosso server vão ser, nós vamos deletar esse app.razor, para nós ele não vai ser interessante aqui. Nós vamos deletar esse imports também, para nós também não será interessante aqui. O nosso www root também não vai servir para nós aqui. E aí a gente pode deixar os nossos app settings e app settings development.json, ok? Beleza. Então eu creio que nosso server aqui está pronto. Show de bola. Faltou uma coisinha aqui. Nós precisamos using shared. A gente precisa chamar a shared aqui para que ela possa ler a nossa entidade aqui, no nosso enumerable. Ler a nossa entidade aqui no nosso enumerable, tá bom? E exibir aí todos os nossos dados que ele vai montar no momento que ele bater aqui nesse endpoint, o get, ele vai montar para nós a nossa tabelinha de previsão do tempo. Próximo passo vai ser a gente organizar a nossa área de client aqui, certo? Vamos fechar esse server para dar um pouquinho de enfoque aqui nessa área client. Dá uma olhadinha aqui em program, ok, aparentemente tudo belezinha. Tá chamando o nosso app.razor aqui, permitindo o nosso roteamento.
Ele vai rotear, depois a gente vai conferir certinho, mas ele vai rotear as informações direto do nosso server, que vai ser, o server ele vai funcionar como uma API, onde o nosso cliente vai consumir os dados. Então toda a nossa lógica, se nós tivéssemos uma lógica de acesso ao banco de dados, ela estaria fluindo daqui, tá? Fluindo do nosso shared também, onde nós teríamos as nossas entidades, poderíamos trabalhar uma questão de domínio aqui, a nossa lógica do back-end toda aqui no server, por isso que nós vamos ter a estrutura de controllers aqui, mas nós poderíamos ter services, poderíamos ter interfaces. Nos próximos vídeos a gente vai trabalhar melhor esses conceitos. Quando nós formos desenvolver a nossa aplicação um pouquinho mais complexa, a gente vai ver melhor esses conceitos lá, tá? Mas por enquanto, para a gente conhecer a estrutura do Blazor, aqui vai ser suficiente. Então, o nosso program está ok. A nossa reference do shared está ok. O nosso app Razor, note que ele vai ter um componente router aqui, onde ele vai rotear todas as páginas, sendo a nossa página inicial o main layout. Essa main layout ela vai ter essa estruturazinha aqui, ó. É uma estrutura HTML que vai chamar um componente. Esse componente nave menu, ele é um componente, esse aqui é o CSS dele. Ele é também um componente.razor, que vai ter uma estrutura HTML, que vai ter uma lógica em C# para estar fazendo toda a interação com... Isso aqui é um menu, um side menu. Inclusive ele é scrollable. E aí ele vai ter um método toggle de navegação. Quando nós subirmos, você vai entender. E ao invés dele, olha só que interessante, aqui começa a prática de tudo que nós falamos nos slides. Depois eu vou estar mostrando para vocês como que esse menu ele funciona. Ele não vai ter nada envolvendo JavaScript, ele vai ser todo em C#. O método toggle dele é uma lógica desenvolvida em C#, que vai atuar dentro da classe de estilização do componente HTML. Muito legal isso aqui. Depois, mais para frente, a gente vai dar uma olhadinha melhor, tá? Então, a nossa main layout, por onde vão fluir todas as páginas, toda a navegação vai estar aqui dentro também. Nós vamos ter nossas properties, um launching settings aqui, um arquivo JSON que vai ser responsável pelas informações de servidor, os endereçamento de localhost, etc. Um arquivinho de configuração mesmo. Nós vamos ter uma diferenciação de pages, onde nós vamos ter uma página que é um contadorzinho simples, olha lá, funcionando em C# também. Nós vamos ter uma index, que chama alguns components também. O Blazor também vai ter uma semelhança com outros frameworks, como por exemplo o React, Vue, que é o envio de informações via parâmetro. Esse title aqui ele é um parâmetro e essa string aqui seria o valor desse parâmetro, que consegue ser passado direto para dentro de um componente. Depois a gente vai estar falando sobre isso, não nesse vídeo, claro. Tudo isso que eu comentei agora é só um panorama. Próximos vídeos, a intenção é a gente falar mais a respeito disso. Componentização, arquivos de configuração, tá bom? Por enquanto aqui é só um panorama. E aí nós vamos estar fazendo uma alteração nessa página aqui, que é essa página fetch-data.razor, que simula dados como se eles estivessem vindo de um database mesmo.
Só que nesse caso aqui, ele está consumindo dados enviados desse arquivo aqui, desse wither.json, que vai ficar aqui nessa pasta sample data. Tá? Então note que ele tem várias informações sobre o tempo que ele vai estar recebendo aqui dentro desse array. Note que aqui nós temos uma representação dos dados nessa classe, que nós vamos limpar isso aqui, nós vamos tirar, porque a ideia é que ele leia a ideia é que ele utilize essa entidade que nós separamos aqui no nossa área de shared, onde vai estar esse domínio de entidades, tá? Então nós vamos estar eliminando essa entidade daqui, e nós vamos estar mudando o endereçamento dessa requisição GET aqui, tá? A intenção é que a nossa requisição GET bata aqui na nossa controller, porque o nosso server ele vai fazer a função de uma API. Inclusive depois eu vou mostrar para vocês, se você tentar acessar o endereçamento dessa API, ele vai te devolver um arquivo JSON que você poderia consumir ele em outra aplicação. Ok? Então a intenção é que esse cara aqui, certo, seja substituído por esse método que nós temos aqui dentro desse método GET. Então, ou seja, né, o nosso cliente vai bater aqui ele vai montar, vai simular informações como se estivessem vindo de um banco de dados. Ele vai usar toda essa lógica aqui para montar as nossas informações do tempo e montar a nossa tabela no nosso HTMLzinho. Beleza? Então vamos lá, vamos começar. A gente vai tirar isso aqui. Aqui nós já temos a injeção do nosso HTTP client. Então a única coisa que nós vamos fazer aqui é o seguinte, ó. Wither forecast. Nós vamos jogar ela aqui. Por que eu estou fazendo isso? O Blazor ele já tem todo um tratamento onde ele vai entender que isso aqui, ó, antes dessa nomenclatura controller.cs, esse Wither forecast controller, tá? Ele já vai conseguir entender esse endereçamento aqui. E aí ele já vai, esse get from JSON assign, ele já vai conseguir receber todas as informações que vão ser geradas na controller, tá? Já vai ler, já vai ter esse endereçamento do HTTP. A gente vai só conferir se o endereçamento ele tá bonitinho mesmo, tá? E aí a ideia é que ele já consiga receber da controller, popular o nosso array, tá? E devolver aqui dentro dessa declaração de forecast. E aí nós vamos fazer um for each, e vai montar a nossa tabelinha HTML. Beleza? Vamos dar uma conferidinha aqui então nas nossas dependências do cliente. Ok, Components WebAssemble. Deixa eu dar uma conferida aqui na project do server. Opa, eu acho que está faltando. Componente aqui. Tá, inclusive, é isso mesmo. Deixa eu. Inclusive, eu estou até com o NuGet aberto aqui.
faltando esse pacotezinho aqui do WebAssemble.server. Vamos dar uma dar um clear aqui. Beleza, tudo dentro de server já. Ah lá, era isso mesmo. Tava faltando esse pacote aqui do WebAssemble. Aí, pessoal, deixa eu mostrar para vocês algo que estava me incomodando um pouco, como se fosse uma espécie de toque. Eu dei uma formatada aqui na descrição da nossa solution e na descrição das projects, tá? Eu nomeei todas, para ficar bem organizadinho, eu nomeei todas como Blazor App Example, .iServer, .client e .shared, tá bom? Só mais uma questão de organização mesmo, tá bom? E o que nós vamos estar fazendo agora é o seguinte, ó. Vamos estar voltando aqui para essa, digamos, para essa pasta raiz do nosso projeto. E o que nós vamos estar fazendo é o seguinte, ó. Seguinte comando, .NET sln add e nós vamos incluir no na nossa solution os nossos projects, ok? Tá reclamando do diretório aqui. Ele reclamou do diretório porque está faltando o seguinte aqui. Blazor app example. Ficou faltando isso. Beleza. Então ele incluiu, tá? Agora nós vamos colocar o nosso shared. Shared incluso. E agora ficou faltando o nosso server, certo? Server. E está no diretório server. Beleza. Então, fizemos a inclusão, só para a gente entender o que aconteceu aqui, nós fizemos a inclusão desses caras, que são as projects. Então, nós temos a client, nós temos a server e nós temos a nossa shared, ou seja, nós temos o nosso Blazor WebAssemble, temos o nosso Blazor Server e temos a nossa Library Class, que foram inclusas dentro da nossa solution. Então esses caras agora aqui fazem parte dessa solution. Olha eles aqui, a referência deles aqui, ó. Eu vou dar um .NET restaure. .NET. Na verdade é .NET
history. Bom, próximo passo então agora é a gente subir, tentar rodar a nossa aplicação. Vamos lá. Vamos entrar. Example cd server. Então nós vamos executar ele pelo server. Dar um .NET run para ele subir a nossa aplicação. Pá, o que ele está reclamando aqui? Está tentando converter system date time em system date only. Vamos abrir aqui para verificar. Date, então ele está tentando, está pegando aqui o Ether Forecast, Date, está tentando converter em Date Only. Vamos dar uma olhadinha no nosso... ok. Está reclamando aqui. Vamos então transformar isso aqui em Date Time. Vamos ver se é esse o problema. Ok, ele está querendo que a gente faça essa atualização aqui. Framework Download. Então vamos seguir o endereço aqui. Eu acho que ele já até fez o download para mim do .NET. Aí pessoal, eu vou instalar aqui e aí a gente já volta, tá bom? Se você está tendo esse problema aí também, tá? Baixa aí o Runtime 7.0.4 para ele poder executar. Pessoal, então depois de instalar aí essa versão 7.0 do .NET Run aqui, vamos abrir a nossa aplicação novamente, vamos dar um cd, vamos entrar lá na nossa pasta Blazor, app example cd server, e aí nós vamos dar um .NET Run. Agora sim, ele vai compilar, né, o compilador que eu tinha, que aconteceu é o seguinte, o compilador que eu tinha estava na versão 6 ainda, e aí eu já tinha o .NET 7, tanto que ele instalou o projeto aqui na versão 7 do .NET, tá? Só que eu estava sem o compilador da versão 7, então aquele link ali nós fizemos o download do compilador, instalou, reiniciou o computador, belezinha, ele já configurou, e agora, olha só, ele já compilou e subiu nossa aplicação. Ela está lá no localhost 5025. Vamos abrir lá. Dá um Ctrl clique aqui, ele vai abrir. Ó, ele abriu aqui a nossa aplicação, só que ela ainda está um pouquinho quebrada, tá? Quer ver? Vou chamar a página na mão aqui. Fetch Data. Tá vendo? Tá quebrada a aplicação. Se a gente der um inspecionar aqui. Vim aqui no console, ó. Tá dando um pouco tá reclamando um pouquinho do conteúdo que deveria ter sido retornado. Tá? Vamos dar uma olhada lá, verificar o que é que aconteceu. Dá um Ctrl C aqui, ele para a aplicação. Tá? Vamos dar uma olhada na nossa controller. E aí a gente vai dar uma olhada lá na nossa page. Vamos abrir as duas aqui. Tá?
Endereço Ether Forecast. Ah, tá. O endereço aqui é o seguinte, pessoal. Ele tá com esse probleminha aqui, tá? Ele tem aqui no nosso roteamento, ele tá com esse API aqui. Vamos ver se resolve. Carregando e vamos entrar aqui no nosso barra. Beleza, ó, tá vendo? Então, primeiro passo aí da nossa aplicação é Blazor cumprida, tá? Então, ele tá. Se a gente der um. Inclusive, ele é dinâmico, ó, tá? Ele até mudou os valores aqui, ó. Tá? Pode ver que ele vai recalculando todos os valores referentes ao sumário, tá? Por causa dessa função randômica que nós criamos aqui, ó, tá? Aí é data e hora também, tá? Ele tem aqui, ó. Calculando para a gente. Cada vez que a gente dá um refresh aqui, ele dá uma recalculada. Agora, só que a gente tem um probleminha aqui que não está aparecendo nem a nossa sidebar, nem a nossa barra de menu aqui. Vamos tentar descobrir o que é que aconteceu aqui. Essa pasta shared aqui, vou fazer assim, vamos deletar ela, porque ela não tem que estar no servidor. Tá? Aqui a gente tem só nossa page de error e a nossa share está aqui. Nós temos a nossa index. Tá. Deixa eu ver se era esse o problema. Vamos subir de novo aqui. Ele está com algum probleminha onde ele não está conseguindo enxergar nem a barra. Ó. Load the server responde. Ele tá ele não está encontrando ele não está encontrando o client style aqui. Então vamos ver o porquê. E aí, pessoal, é o seguinte, eu acho que eu sei qual que é o nosso problema aqui, ó. Ele cria um arquivo .style, ele vai criar um arquivo com o nome um arquivo de estilização, tá? Uma folha de estilos com o nome do nosso projeto, não da solution, mas do projeto, .styles.css, tá? E aí, como nós mudamos o nome do nosso lindinho aqui, ele está reclamando por causa disso. Então, o que nós vamos ter que fazer?
adequar o nome aqui, ó. Então é Blazor app example.client. Vamos ver se vai dar bom. Beleza, ó, é isso aqui que a gente esperava que ele fizesse, tá? Então, nós temos um link de navegação. Então, vamos dar uma olhadinha nessa estrutura aqui. Olha lá. Index.html é onde todo o nosso projeto vai ser carregado. Então, a gente tem um HTML base, um HTML5 base, onde ele vai receber lá todos os folhas de estilização dele, tá? E o body, onde ele vai estar executando todo o nosso conteúdo que vai ser gerado pelo nosso aplicativo Blazor, tá? Vamos fechar aqui. E aí, o que nós vamos ter aqui? No nosso main layout, olha só, nós vamos ter a nave menu, tá? Menu de navegação, que seria isso daqui. E aí aqui ele tem o nosso... nós vamos ter a nossa sidebar, onde a gente vai ter o nosso menu de navegação. Então a nossa sidebar, ou seja, a nossa barra lateral, nós vamos ter aqui a navegação. Tem um contadorzinho aqui, ó. Isso aqui quem está fazendo é o próprio C# e não o JavaScript, tá? Diferente se você fosse utilizar uma linguagem de Java aqui no back-end, ou PHP, o que o sistema estaria fazendo? O sistema estaria enviando requisição agora para o back-end para ele poder fazer esse cálculo aqui, tá? Ou você teria que estar utilizando um JavaScript para ele poder renderizar dessa forma aqui, sem ficar atualizando, dando aqueles refresh de página, tá bom? Então quem está fazendo esse movimento aqui é o próprio C# no front-end, sacou? E aí a gente tem o nosso fetch data, que está trazendo todas as informações da nossa controller e populando a nossa tabela, tá? Olha só agora que interessante. Então, nós vamos ter a nossa barra no topo, que vai estar dentro da main. Aí nós vamos ter aqui uma classe top row, que é uma classezinha de bootstrap, que vai ser responsável por fixar ela aqui, tá? Aí a gente tem o nosso link de navegação. Se você clicar, você vai lá para um about da Microsoft, documentação ASP.NET, tá? Nós temos a nossa página de contadora. Vamos dar uma olhadinha nela, essa counter.razor. Então, olha só, aqui nós vamos ter o roteamento, linha 1, roteamento. Olha só como é que ela é chamada aqui, ó. Counter. Então, esse é o nosso roteamento. Aí nós vamos ter um componente que é chamado, que é um page title, que ele está sendo chamado aqui. Esse page title ele já é padrão do Blazor, tá bom? Então vão ter alguns componentes do Blazor que eles vêm por padrão, tá? E aí nós vamos ter a nossa lógica aqui que faz a contagem que faz essa contagem aqui no front, ó. Conforme eu vou clicando, ele vai contando. Olha só como é que ele funciona. Ele funciona assim, então declarou uma variável, uma variável inteira, que está recebendo 0, está setando como 0, e aí a gente criou um método increment count, né? Quer dizer,
O próprio Blazor criou esse método aqui por padrão, que como isso aqui é uma aplicação de exemplo, ele está dando um exemplo de algumas possibilidades. Então esse método vai fazer o quê? Ele vai utilizar um plus plus de incremento para essa variável. Esse método está sendo chamado no evento onClick do botão. Então toda vez que eu clico o botão, ele vai incrementar mais um aqui, mais, né? Plus plus mais um. E aí ele vai incrementando. Bem simples, ok? Então, provavelmente você viu isso ser feito em JavaScript. Então, normalmente você usa o JavaScript para fazer esse tipo de interação no front-end sem ficar renderizando a tela toda hora. Aqui o Blazor vai permitir você fazer isso com o C#. Então, ao invés de eu estar utilizando o JavaScript, eu estou utilizando o C# para essa interação. Outra página que eu queria mostrar é a nossa nave menu. Lembra que eu falei aqui, ó, nós temos um método, ok? Esse método, como ele é curtinho, o .NET, acho que a partir do 6, não vou lembrar de cabeça, ele já permite você declarar um lambda aqui. Você coloca um lambda, não precisa abrir chaves para fazer esse método. E aí você chama a variável, que aqui ela foi setada como um booleano, tá? Que vai receber um true. O método vai verificar se essa variável é ela verdadeira ou falsa. Caso seja verdadeira, ele colapsa. Caso seja falsa, ele declara como nulo. E aí tem o nosso método toggle, que vai toda hora ficar negando a variável. Então, ou seja, o que esse método vai fazer? Esse método vai fazer isso aqui, ó. Tá, ó. Método toggle. Abre, recolhe, abre. É isso que esse método faz. A gente estaria acostumado a fazer isso daqui num JavaScript também, ou diretamente com o CSS. Hoje tem a possibilidade de você fazer isso via CSS também. Tá? Aqui ele está fazendo via C#. Então, uma vez que nós recolhemos aqui, a minha sidebar ela se tornou uma barra de topo, e o menu ele vai ser chamado aqui por um método C#. Beleza? Muito legal isso daqui, né? Aí, a última coisa que eu quero mostrar, o Fat Data nós já falamos um pouquinho dele. Isso aqui é mostrar esse outro componente aqui. Esse componente é o componente da nossa index, tá? É esse Survey Prompt. Olha ele aqui, ó. É um componente que foi criado. Então, ele está aqui, ó, Survey Component. E o que ele é? Ele é um elemento, né, de divisão, uma div aqui, que recebe uma estilização Bootstrap. Esse alert aqui, ele é uma classe Bootstrap. E aí ele vai ter outros elementos aqui dentro. Ok? E ele vai receber um parâmetro que ele está chamando de title. Olha só que interessante. Então ele recebe um parâmetro e aí esse title é declarado aqui, ó, dentro dessa tag strong. E aí nós vamos chamar esse componente. Lembra que nós falamos que o Blazor ele é orientado a componente? Então você vai conseguir componentizar a aplicação inteirinha. Você vai conseguir organizar e isso assim te dá uma possibilidade de manutenção da aplicação infinita, porque você vai conseguir fazer a divisão da sua arquitetura em páginas, componentes, shared, como você preferir chamar isso, tá bom? Componentizar o seu elemento. Então, nesse caso aqui é um elemento de alerta.
vou poder componentizar isso, criar uma parametrização e chamar ele dentro de outro componente. Aí, conforme eu chamo ele dentro de outro componente, o que eu faço? Eu consigo passar um valor por parâmetro para ele, para o meu title. Lembra que a gente parametrizou aqui, ó, title, parameter, parametrizei, tá? E passei o valor para esse parâmetro. Beleza? Então, o que nós vamos fazer agora? Agora eu quero criar mais uma página, que vai ser uma página de to-do list, e aí a gente vai construir essa to-do list juntos para a gente encerrar essa apresentação do Blazor aqui. Então, vamos lá. Eu vou sair aqui na verdade, eu vou para minha pasta do cliente. Por quê? Porque lá no cliente a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar o comando .NET new Razor component to do -n, ou seja, o nome, eu quero que o meu componente chame-se to do e esteja dentro de pages, -o que é a saída. Então eu quero que a saída dele seja aqui dentro de pages e o nome do meu componente seja to do. Tá? Então vou dar um enter aqui. Opa. Eu inverti. Nesse caso aqui, a ordem dos valores, ele interfere no resultado. Você já ouviu falar que a ordem dos fatores não altera o resultado? Nesse caso aqui, sim. E a gente já deu um errinho. Então, beleza. Olha lá. Criou aqui pra gente a nossa página to do. Aí, o que nós vamos fazer? Deixa eu dar um clear aqui. Clear. Diminuir um pouquinho o nosso terminal. O que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma rota para essa página, que vai ser a rota to do, tá? E aí, lá na minha nave menu, o que eu vou fazer? Eu vou pegar ela aqui, vou dar um Ctrl C, Ctrl V, vou colocar aqui no meu href a rota que eu criei, olha só. Então, isso aqui já é um componente saudável. Deixa eu colocar mais uma descrição aqui só para a gente, tá? Este é um componente Razor para um to-do list. Beleza. Aí, eu vou nomear isso aqui como tarefas e eu vou deixar o meu ícone, esse list right aqui mesmo. Então, vamos dar uma olhada? Só que aí, eu vou entrar agora dentro de server. Então, beleza. Dentro do meu server, eu vou agora dar um .NET Run. Eu posso abrir meu localhost. E a minha tarefa está aqui. Posso abrir meu localhost agora. E a minha tarefa, minha página de tarefa está aqui. Tá? Show de bola. Então agora o que nós vamos fazer? Para a minha aplicação. E eu vou criar uma nova classe aqui chamada to-do. To-do.cs. Eu quero só fazer uma alteração
A gente criou como to-do, eu quero renomear essa classe para to-do item, beleza. To-do item. Eu tô com uma colinha aqui, eu vou dar uma copiada e colada em algumas coisas, que é pra gente poder ganhar um tempinho aqui, que acho que o vídeo já tá ficando um pouco. O nosso namespace aqui de Blazor app example ponto shared beleza. To do item, title, beleza. Então aqui a gente está setando uma variável booleana, que é de concluído, e uma variável para receber uma string, que é o title. Show de bola. Agora a gente vai vir aqui direto no nosso client, tá? Nós não vamos criar uma controller para receber o to-do item, tá bom? Então a gente vai fazer direto aqui no nosso front-end mesmo, até mesmo porque é para a gente poder exemplificar aquilo que nós estávamos falando do WebAssembly, do funcionamento dele no front, tá? Então eu vou vir aqui na minha todo.razor e aí a gente vai começar. Eu tenho aqui também um layoutzinho que já está pronto. Eu vou dar uma copiada aqui. Vou colar esse layout aqui. Beleza? E aí, o que eu quero fazer aqui? Eu quero separar a minha página de estilo. Então, o que eu vou fazer? Dentro da minha pages aqui mesmo, para a gente ganhar tempo, eu vou fazer a minha to-do.style to-do.razor.css. Beleza? E aí eu vou pegar o meu CSS aqui. E já deixar a estilização dela pronto. Beleza, vamos ver como é que está ficando isso aqui? Show de bola, estilizadinho aqui. Beleza, então agora a gente vai fazer toda a lógica aqui no nosso componente, tá? Dentro da nossa área de code. Então eu vou criar um private list to do item to do item igual a new. Agora eu vou criar um método para chamar a adição do item na nossa lista de tarefas. Então, private, ele vai ser um void mesmo, add item. Show de bola. Deixa identadinho aqui. Aí eu vou criar uma variável aqui, private string new to do
e vou setar ela. Vou deixar ela como recebendo nulo. E aí, como todo bom programador, nós vamos fazer uma validação disso aqui, tá? Então, eu vou fazer um string ponto is null or with space new to do. Então a gente vai validar, a gente vai falar assim, ó, se tiver diferente de nulo ou espaços em brancos, então se não tiver espaços em brancos e nem for nulo, então a gente pode pegar o nosso to do item e dar um add new to do item. Aí nós vamos dizer que o title é igual ao new to do. E aí a gente já pode pegar o new to do e dar um string em python nele aqui. Certo? Então nós vamos pegar aqui o nosso add item e colocar add. Primeiro nós vamos fazer assim, arroba onClick add item. Como ele não vai passar parâmetro nenhum para esse método, a gente pode chamar ele sem o construtor aqui. E aí o nosso input, a gente vai fazer assim, ó, arroba bind value igual a new to do. New to do. Essa. Nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um for each aqui dentro. Arroba for each. Aonde nós vamos dizer o seguinte. Var to do in to do item. Opa. E aí, nós vamos fazer a nossa. Vamos pegar uma LI. Tá? Tem alguma estilização nessa LI? Não, ótimo. Nós vamos pegar uma LI e fazer assim, arroba tudo ponto title. Show de bola. Vamos ver como é que tá ficando.
Opa, ele deu erro. Linha 19, 18. Sim, ele não está reconhecendo a nossa entidade. Então, o que nós temos que fazer? A gente vai ter que chamar o using aqui, arroba using, aí, Blazor app example shared. Então a gente precisou referenciar o local onde nós estamos armazenando, criando as nossas entidades. Opa, já subiu, já subiu. Subiu, beleza. Nossas tarefas. Aí eu vou colocar uma tarefa assim, hoje, vamos ver. Amanhã. Terça-feira. Então é isso. O que a gente conseguiu fazer aqui? A gente conseguiu criar um método bem simples mesmo, um to-do list, criar mais uma paginazinha aqui dentro do nosso Blazor, e a gente fez uma lógica aí para ele estar adicionando itens a uma lista. Então, através de um comando simples aqui, que é esse add item, ele vai receber o valor do nosso input e inserir isso aqui numa lista e depois limpar, dando esse efeito aqui, ó. Ok. E aí, outra, para a gente finalizar, olha só o que eu quero fazer. Eu vou estopar o servidor. Então, em tese, quando você estopa o servidor nas aplicações .NET, ASP, .NET MVC, as mais comuns, o que era para ter acontecido aqui? Era para o servidor ter descido, tá? Só que não, ele vai tá funcionando aqui, ó. Eu posso entrar na home, na counter, ó, ele continua funcionando. Por quê? Porque ele está sendo executado direto no navegador. O WebAssembly está executando a aplicação direto no navegador. Aí eu venho aqui na minha to-do list, ó. Olha lá, agora, depois, hoje, e ele continua funcionando. Então, ou seja, aqui a gente simulou a queda do servidor, que o servidor ele parou realmente, ó, deu um shutdown no servidor, como se tivesse caído a internet mesmo, e o aplicativo continua rodando, mesmo com o servidor parado. Por quê? Porque essa parte aqui, ele vai executar direto no navegador. Agora, se eu clicar aqui no Fetch Data, olha o que ele vai acontecer. Olha o que vai acontecer. Ele vai dar erro, por quê? Porque ele está chamando a minha Wither Forecast, ele está chamando da minha controller. Então, como o servidor parou, o meu server aqui ele parou de funcionar. Uma vez que o server parou de funcionar, e aí o WebAssembly, aí o Blazor Assemble está tentando chamar o server, aí ele vai realmente dar erro e a gente não vai conseguir navegar, tá? Eu posso até navegar aqui na home, na counter de novo, tá? Eu posso vir aqui na tarefa, continua funcionando, ó. O navegador continua executando. Só que se eu der um refresh aqui, ele vai tentar chamar o servidor de novo, ó. E aí vai dar erro. Porque ele está tentando, agora sim, está tentando comunicar com o meu server e aí deu ruim.
Pessoal, então é isso. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Então, a nossa proposta, a gente chegou ao final da nossa proposta, que foi construir um aplicativo Blazor. Criamos ali uma página de to-do list, bem simples, claro, sem acesso ao banco de dados, nem nada nesse sentido, mas deu para a gente dar um panorama, passar por cima daquilo das possibilidades que o Blazor tem, daquilo que o Blazor pode fazer. A ideia é que a gente continue no canal trabalhando isso, trazendo mais conteúdo a respeito do .NET, do Blazor. Se Deus quiser, nós vamos poder estar falando até a respeito de aplicativos desktop com o MAUI, unindo o Blazor nisso também, aplicativos mobile. Mas para isso eu vou pedir novamente para você deixe o seu like, se inscreve no canal, beleza? Obrigado aí pela audiência e até mais.